Muito boa tarde a todos. Vamos tentar, não fazendo intervalo, trocar as posições na mesa. Permitam-me que consuma muito pouco tempo nos agradecimentos em geral. Agradeço a oportunidade, agradeço os contributos até agora, espero que a sessão seja interessante. Gostava de discutir algumas coisas, mas como a doutora Ana Escoval já disse, temos 5 minutos cada um, o que faz uma redução considerável. Eu agora não sei fazer contas, mas vindo da mesa anterior, em vez de ser um modelo ajustado ao risco, é um modelo ajustado ao tempo. E, portanto, lá iremos. Quem são os intervenientes nesta mesa? Esta mesa chama-se Espaço Participativo, Participação do Cidadão nas Decisões de Intervenção em Saúde. Posso fazer uma pergunta? Vocês podem continuar a circular, só peço que não façam muito barulho. Nota de rodapé. Este título é um bocadinho estranho. Este título é estranho. Não está ali o título da mesa. É um bocadinho estranho porque levantaria um questionamento interessante com o conceito ou o léxico utilizado na Lei de Bases da Saúde, na Carta de Participação Pública em Saúde, quando nós dizemos cidadão. E eu sei que dizer cidadão foi um ganho da década passada, provavelmente, mas o cidadão exclui migrantes, estrangeiros e apátridas. E, portanto, a linguagem que tem sido utilizada é pessoas, que é curioso, porque são os direitos e os deveres das pessoas, que estão na Lei de Bases, e nós pensamos em termos de ética, a qualidade de cidadão já é excludente dos que não são. Mas voltamos ao título, temos 5 intervenções nesta mesa. Já gastei os meus minutos de introdução, está bem? Temos 5 intervenientes. Na organização das ULS, vamos ouvir o Sr. Professor Dr. João Nunes Rodrigues, Presidente da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar. Vossa Excelência apresenta-se? Obrigada. Tem que bater palmas para interromper. Isso. Já está apresentado. Onde quiser. Onde quiser. Na gestão das unidades de saúde, nomeado pela comunidade, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, Dr. Vítor Proença. Presente-se. Muito bem. Muito obrigada. Também, enquanto quiser. Tem menos liberdade que o anterior, mas é cada um que chega, tem menos liberdade que os antecedentes, não é verdade? Nos Conselhos Consultivos, Sr. Enfermeiro José Barbosa Lima, Presidente da Associação das Unidades de Cuidados na Comunidade. Que palmas estão um pouco vigorosas. A seguir fazem intervalo para repor glicémia, está bem? Nos processos de cuidados, Sra. Doutora Adelaide Bell, Presidente da Portuguese Association for Integrated Care. E na promoção da saúde, o Sr. Dr. Miguel Ribeirinho, do Corporate Affairs, responsável pelo desenvolvimento de novos negócios internacionais na Delta Cafés. Muito em formato pitch, era esta a ideia original desta mesa, deste painel. Formato pitch significa 100 slides, espero que ninguém tenha. Vamos deixar espaço sempre à diferença, não é verdade? Esta coisa de ser inclusivo, desde que respeite os 5 minutos. Porque aquilo que... 5? Vai fazer um esforço, não é? Pronto. Está bem. Mas nós apreciamos esforço. Aliás, com o nível de esforço... Não, o nível de esforço é o nosso nome do meio, não é? Todos nós fazemos esforço. Aliás, hoje é sábado. O que é que vocês estão aqui a fazer e nós? Todos um esforço. Vamos tentar cumprir o melhor possível, até para não atrasar a hora do almoço para a hora do lanche, ok? Portanto, a nossa meta, originalmente eram 7 minutos. Estamos... Exatamente, Dr. João. Estamos na lógica de... Vamos fazer uma apresentação... Vou pedir aos nossos interventores que façam seguido, está bem? 5 intervenções, tão breves quanto puderem, dentro da mensagem que têm para dar, um bocadinho a ideia dos 5 dedos da mão, todos diferentes, com perspectivas e miradores diversos, e para eles a nossa atenção. Até já. Bom dia a todos. Antes de mais, eu vou tentar cumprir o tempo. Só corrigir, eu sou o Presidente da Mesa da Assembleia Geral da USFAN, não há grande problema no erro. E venho-vos tentar abordar esta questão, que já tem sido abordada hoje de manhã e continuar, mas especificamente pediram-me para falar sobre, então, a participação do cidadão, enfim, na saúde, nas organizações locais de saúde. Evidentemente que eu não poderia cingir esta temática das unidades locais de saúde, até porque elas felizmente ou infelizmente representam pouco ainda na nossa orgânica nacional. Mas, na globalidade, a primeira grande mensagem é esta, e todos a conhecemos, eu só venho aqui reforçá-la, é que, infelizmente, no nosso Serviço Nacional de Saúde, seja ele em qualquer modelo,
do LS, de modelo centralista ou não, de gestão vertical, agrupamento de centro de saúde, hospitais, tudo o que nós conhecemos, independentemente dos seus estatutos jurídicos, EPEs, já tivemos SCAs e companhia, IEPs, etc., a participação do cidadão é quase nula. E este é o ponto em que estamos. E aqui acho que estamos todos de acordo em relação a tudo. Instrumentos e, obviamente, o que seria mais importante a participação. O relatório aqui, recordo rapidamente, porque, enfim, podem consultar, temos um documento muito importante do Conselho Nacional de Saúde, que eu, obviamente, acredito que o Vítor Ramos irá, em breve, atualizá-lo. Este é de 2020, ainda está muito atual sobre esta temática e que nos traduz o que é que acontece, o que é que estava a acontecer em Portugal sobre esta matéria. E eu procurei e não consegui encontrar a sigla ULS. Fiquei desiludido, acredito. Não sei porquê, mas não apareceu. Mas mais, podia ter havido algum erro, mas não há relatado uma experiência de participação efetiva dos cidadãos diferenciada no modelo ULS neste relatório. Se ele existir, obviamente, deverá ser depois publicado quem estiver aqui. Mas ele não existe. Isto é, avancemos nós sabemos que os conselhos consultivos dos hospitais e das ULS, os conselhos da comunidade dos agrupamentos de centro de saúde, assim como as comissões de utentes do SF, que existem, algumas, poucas, continuam, na maioria dos casos, a ser promessa por cumprir no que diz respeito à participação efetiva dos utentes no processo de decisão, o que revela que o cidadão ainda não está no centro do sistema de saúde. Já me situei. Mas há trabalho de base. Nós temos nas nossas comunidades diversos movimentos de longa data que continuam a existir, associações de doentes, essencialmente, mas não só, felizmente, já demos o salto, já temos associações de utentes, de cidadãos, que se organizam e que exigem participar. E eu, por acaso, em termos individuais, participei no movimento Mais Participação, Melhor Saúde, que, como todos sabem, já foi aqui citado, chegou e conseguiu que a nossa Assembleia da República publicasse a Lei 108, de 9 de setembro de 2009. Mais uma vez, temos uma lei validada, consensualizada, que continua por regulamentar. Dirão vocês, foi em 2018, foi em 2019, veio a pandemia. A pandemia, neste momento, obviamente, ainda serve para justificar tudo. Temos uma lei que não está, mais uma vez, regulamentada. Mas, se estivesse na prática, seria interessante. Não está, como nós já vimos aqui, em relação a coisas interessantes. Aqui, sim, como Presidente da USFAN, participei no movimento com a DECO e a Universidade de Aveiro, 2016-2019. E o que é que nós fizemos? Fizemos um projeto que é a minha saúde, a minha comunidade, com o objetivo de criar condições para que todas as unidades de saúde deste país pudessem criar e ter uma comissão de utentes, com formação, ação, legalização. O que é que aconteceu? Envolvemos, obviamente, o Ministério da Saúde, conseguimos, com o apoio do Ministério da Saúde, que o projeto era válido, foi carimbado, conseguimos iniciar a primeira fase com 28 grupos, correspondendo isto a aproximadamente 50 unidades de saúde familiar. Dirão vocês, aconteceu alguma coisa depois disso? Não. Porquê? Porque andamos durante 3 anos a convencer o ex-secretário de Estado da Saúde, Fernando Arugos, a ex-secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte, e a ex-ministra da Saúde, Marta Temido, a assinarem um despacho do qual concordavam, que era autorizar os agrupamentos de centro de saúde, as OLS deste país, que tivessem agrupamento de centro de saúde, a disponibilizarem 300 euros para legalizar uma comissão de utentes, e não foi possível até hoje, e o despacho continua neste momento, espero eu, não sei com quem, mas está no Ministério da Saúde. Isto é, como sabemos, a participação exige que culturalmente nós tenhamos, neste caso os nossos políticos, os nossos governantes, tenham esta missão de perceber que isto é fundamental. Estamos a falar de 300 euros. E isto não foi possível acontecer. Mas voltamos ao presente e acreditar que a descentralização em curso para as autarquias, que iremos falar, os Conselhos Municipais de Saúde, sabemos, e agora veio a notícia de que o PRR foi atrasado, mas fomos perdoados na Comunidade Europeia porque a transferência de competências está muito atrasada, independente de discutir ou não os bens e os próprios, mas há um Conselho Municipal de Saúde em cada Conselho, o que obviamente que eleva a participação.
O novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, já o que falamos, o artigo 26, reforça a necessidade de promover a participação pública e dos utentes, a prometida criação dos sistemas locais de saúde, no artigo 13º, os novos agrupamentos de saúde, já aqui foram falados, institutos públicos de regime especial, que ninguém sabe o que são, porque andam completamente esquecidos, e a opção política, como já vimos em curso, as novas ULS, trazem-nos uma esperança renovada. E aqui é o meu otimismo. Estes instrumentos, mais uma vez, vêm-nos reforçar que temos condições para jogar. Neste caso, temos um campo de futebol, com toda a certeza, faltam-nos jogadores, mas eles serão formados. O Diário de Notícias, dia 29/3, recentemente, ele não está aqui ainda, mas logo passarei o recado, o nosso secretário de Estado, Ricardo Mestre, fez uma entrevista interessante sobre as ULS. Todavia, nem uma palavra sobre a futura participação dos utentes em relação ao novo modelo das ULS. Mas acredito que, obviamente, esse novo modelo, que neste momento parece que já está validado como o ULS do modelo B, trará espaço próprio para que se fomente no financiamento pelo menos 300 euros por cada comissão de utentes das suas unidades de saúde. Isto para terminar, vou já terminar, que duas medidas estruturais que têm que ser desenvolvidas ao longo da nossa cadeia, de baixo para cima e de cima para baixo em simultâneo. A primeira, obviamente, é o chavão capacitação, cultura, iliteracia e participação pública em saúde, com ou sem o LS, melhor dizendo, independentemente dos estatutos jurídicos. Isto é, não vamos agora centralizar a participação do cidadão num modelo jurídico. Ele tem que ser igual em todos, criando as condições, independentemente de qual tipo de modelo. Por isso, é necessário incentivar a capacitação de todos os intervenientes do processo participativo em saúde, cidadãos, seus representantes, lideranças das unidades de saúde, profissionais de saúde, decisores intermédios e governantes. Isto tem que estar nas suas cartas de compromisso, quando tomam posse, que financiam a participação, que há espaço para participar. E o que é que isso significa? Não é só dizer isto, porque é tudo muito bonito. E a medida acessória e que tem que estar em simultâneo é o financiamento. Não pode haver participação sem financiar a própria participação. Isto é necessário considerar a existência de financiamento público específico e sustentado para a promoção da participação pública em saúde aos seus diversos níveis, assegurando a independência das organizações representativas dos cidadãos que participam. Como todos sabemos, e nós começamos por associações de doentes, porque obviamente são financiadas. Basta consultar os sites de cada associação de doentes. É financiadas por quem? Obviamente pela indústria farmacêutica, na sua generalidade. É normal que seja assim. Por isso, se nós temos interesse, como Estado público, em financiar, em que haja participação, temos que a financiar, tem que vir do orçamento das instituições. No mínimo, digo eu, e aqui é o desafio já às novas ULS, incluir no orçamento que se consiga legalizar as comissões de utentes das USFs que querem participar. Porque este projeto era de capacitação das comissões de utentes com a Universidade de Aveiro e com a DECO. Imaginem vocês, a custo zero para o erário público. Termino já. Com as afirmações, obviamente, do Ricardo Mestre, que está de Estado da Saúde. Isto é, fazer esta reorganização não é uma utopia, escreveu o Secretário de Estado naquele recente artigo, acrescento eu, é mesmo uma necessidade que ao concretizar-se, reforçará o desempenho transformador das lideranças do Serviço Nacional de Saúde, de que bem necessitamos. Obrigado. Muito bom dia a todos. Trago-vos um cumprimento muito especial do município de Alcácer do Sal e do litoral alentejano e, cumprimentando o Sr. Professor Manuel Porto, obrigado pelo convite, cumprimento todos os oradores, todos os presentes, todos os profissionais de saúde, docentes, alunos que aqui estejam. Do nosso ponto de vista, autarquias locais, municípios do litoral alentejano, a experiência das unidades locais de saúde já criadas e em funcionamento encaixam numa certa narrativa de que o problema é sobretudo de organização para se esconder a necessidade de valorização dos profissionais, de mais investimento, de mais financiamento. Na realidade, não se institui nenhum sistema para uma melhor coordenação.
Os cuidados de saúde primário passam a estar debaixo da alçada ou dinâmica do hospital, onde se centraliza a direção. A cultura hospitalar ou hospitalocêntrica pode ser muito forte em algumas realidades e o resultado é, sistematicamente, a desvalorização dos cuidados primários. E não tem nada a ver com as intenções, as boas intenções dos administradores e das pessoas que estão à frente dos médicos, dos clínicos, dos profissionais de saúde ou quem está nas administrações. Como não há outras medidas e a manta é curta, é sempre a parte mais fraca que se destapa. A uma certa degradação do Serviço Nacional de Saúde, pondo em causa o direito universal à saúde consagrado na Constituição, é hoje uma realidade que afeta muitos portugueses, por falta de investimento, subfinanciamento e, sobretudo, pela desvalorização das condições de trabalho, de remuneração e das carreiras dos profissionais de saúde. Os serviços públicos estão com maiores dificuldades em responder às necessidades das populações. Em consequência dessas políticas, faltam médicos e enfermeiros de família, encerram-se urgências, mesmo que temporariamente, e serviços de especialidade nos hospitais, atrasam-se consultas e cirurgias, ao mesmo tempo que cada vez mais o negócio dos grandes grupos da saúde é favorecido, seja pela transferência de recursos do Orçamento de Estado, cerca de 40% neste orçamento para 2023, seja pelo facto de a ausência de resposta do Serviço Nacional de Saúde levar muitas pessoas a terem de recorrer ao setor privado. A legislação que regula a transferência de competências para as autarquias, bem como a referente ao Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, acentua um caminho de responsabilização crescente das autarquias locais, pondo em causa a universalidade do acesso à saúde e servindo de base à retirada progressiva do Ministério da Saúde de responsabilidades na construção de equipamentos dos serviços, no seu funcionamento corrente e até já na contratação de recursos humanos. Não é por acaso que a maioria dos municípios portugueses que podia receber a transferência de competências na área da saúde não aceitaram e não têm assinado autos de transferência. Posso informar-vos que em janeiro, está no portal do Serviço Nacional de Saúde, só 55 municípios portugueses do continente aceitaram a transferência de competências na área da saúde. É nesse sentido que se consagram na lei, para além de diversos órgãos consultivos, que em muitos casos já existiam, muitas vezes sem qualquer poder significativo, e eu sei do que falo, relativamente ao Conselho Consultivo do Litoral Alentejano, também um conjunto de participações das autarquias locais, comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas em órgãos com responsabilidades executivas nas diversas unidades de saúde. É uma opção que tem, entre outros, o intuito de uma responsabilização crescente dos municípios. É isso que acontece nas unidades locais de saúde já criadas e anunciadas para breve, com a presença de um representante das entidades, indicado pelas entidades intermunicipais, no Conselho de Administração. Trata-se de uma solução que visa aumentar a responsabilização jurídica e, sobretudo, política dos municípios e das entidades que integram, pelas condições em que estão a ser prestados os cuidados de serviço às populações. Trata-se de uma participação formal, mas que não determinará as opções fundamentais de cada unidade local de saúde e, por isso, essas comunidades devem avaliar e balancear as vantagens e desvantagens nessa integração. No caso do litoral alentejano, posso informar-vos que temos esta leitura que eu acabei de descrever e, na qualidade de Presidente da Comunidade Intermunicipal do Litoral Alentejano, posso dizer-vos que em breve vamos discutir, já no início, dentro de 3 dias, vamos discutir o sim ou não, a indicação de um vogal executivo por parte dos municípios do litoral alentejano e, provavelmente, por unanimidade, a resposta vai ser sim. Nós vamos aceitar esse desafio com uma noção
de que os municípios não têm que servir para resolver problemas que o Ministério da Saúde tem que o fazer. E está a falar alguém que tem um percurso onde estão aqui dois antigos diretores do Hospital do Litoral Alentejano, que estão aqui nesta sala, e que sabem perfeitamente qual foi o papel, qual tem sido o papel dos municípios do Litoral Alentejano no apoio e na intervenção na área da saúde. Nós temos autoridade para falar sobre esta matéria, porque no que respeita a transportes das populações, no que respeita a encontrar soluções para a habitação de clínicos, de médicos e mesmo de enfermeiros, e toda uma parte logística que, quando nos é solicitado, nós estamos na linha da frente, mas não nos peçam para resolver problemas que são problemas de subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado pelo convite, professor Manuel Lopes. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Dr. Vítor Ramos o convite que me formulou e, em nome da Dra. Maria Belém Roseira, também cumprimentar todos os presentes aqui na sala e lá em casa também. De facto, pediram para falar na perspectiva do cidadão e o cidadão, enquanto integrado, por exemplo, nos conselhos da comunidade, tenha investido junto dos ACES nesta perspectiva de mudança do paradigma em Portugal e um paradigma hospitalocêntrico, como já se falou mais que uma vez, e curativo, para um paradigma assente, de facto, nos cuidados de saúde primários e que dá primazia, de facto, à prevenção da doença e à promoção da saúde. E não entendemos, por exemplo, as reformas que existem, basta pensar em três grandes reformas, a saúde mental, dos cuidados paliativos, a Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados, porque é que começam no hospital? Se o objetivo é sempre devolver o utente ao seu domicílio, à sua comunidade, essas reformas começam sempre pelo hospital. E isto é, de facto, paradigmático. Por isso, não devemos olhar apenas para o SNS como instituição de cura, temos de ter dentro de um SNS uma verdadeira estratégia de diminuir a carga de doença e a carga de sofrimento das pessoas. E temos, por exemplo, um programa que foi ainda ontem apresentado, de intervenção comunitária, o Diabetes em Movimento, em que faz uma articulação excepcional entre as unidades funcionais dos ACES. Na USF pode-se prescrever o exercício físico e depois nas UCCs os utentes terem este desenvolvimento, estes programas de educação para a saúde, este aumento da literacia, educações na área alimentar, no regime terapêutico e efetivamente muito mais económicos e gasta-se balúrdios em medicamentos quando de facto os recursos são muito escassos. Por isso, perante estas necessidades atuais da população, considera-se que este de facto é o momento certo para reforçar e apostar numa visão moderna da integração de cuidados, que valorize o percurso clínico dos utentes e a sua necessária interligação com os serviços de saúde e as entidades comunitárias. Porque já sabemos que a OMS continua a alertar para esta despesa hospitalar que consome 45% a 75% dos recursos disponíveis para a saúde. E neste âmbito, as unidades de cuidados na comunidade, enquanto equipas multidisciplinares, totalmente implementadas na comunidade que servem, são fundamentais na prestação de cuidados de saúde, assim como no apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e comunitário, às pessoas, às famílias, aos grupos mais vulneráveis, em situação de maior risco ou dependência física e funcional ou doença que requer acompanhamento em proximidade. De facto, os cuidados de proximidade são basilares nos sistemas de saúde, são eficazes, eficientes e economicamente sustentáveis. E então, nesta perspectiva de cidadão e também como profissional de saúde, considero aspectos prioritários para uma transformação do SNS, por exemplo, a normalização dos sistemas legais dentro das unidades funcionais. As UCCs têm um despacho há 14 anos, as OSFs têm um decreto-lei, as ORAPs nem têm nada. Quer dizer, isto não é possível, não há motivação suficiente à transição de profissionais a passar de um lado para o outro e, de facto, é muito diferente e muito complicado para os profissionais de saúde estarem a ter que optar, muitas vezes, por uma unidade ou outra, porque não há aqui uma normalização.
De facto, a pandemia mostrou o papel fundamental destas unidades funcionais, uma equipa familiar para todos os cidadãos e também uma equipa comunitária para todos os cidadãos, isto é o que é preciso. Defendemos também a generalização do modelo das USF, modelo B, a motivação de todos os profissionais, com igualdade de oportunidades, de facto para todos, alavancando sempre uma perspectiva da contratualização moderna, baseada no percurso clínico do utente e na obtenção de ganhos em saúde. Acho que aqui estamos muito mais à frente que os cuidados hospitalares, nesta contratualização, e o utente quer dar pareceres no plano de atividades dos ACES, até nos respectivos orçamentos, quer fazer parte realmente integrante, quer alertar os diretores executivos para todos os factos reveladores de deficiências graves na prestação de cuidados de saúde, reforçar os centros de saúde com vários perfis profissionais, não só médicos e enfermeiros, quer assegurar a articulação do ACES em matérias de saúde com os municípios da sua área geográfica, deve colocar, por exemplo, um enfermeiro em cada agrupamento de escolas, ou uma equipa de cuidados paliativos em cada ACES, que só existe, de facto, no papel, deve propor ações de educação e promoção da saúde a realizar pelo ACES, deve dinamizar associações e redes de utentes promotores de equipas, por exemplo, de voluntariado. Devemos partir de uma vez por todas para o Registro de Saúde Eletrónico Único e o PRR, como já falámos aqui, permite perfeitamente esta transição digital. E penso que as unidades locais de saúde, preconizadas pelo atual Governo, são um modelo organizativo importante para colocar o utente no centro do sistema e podem, de facto, vir a facilitar também o modelo de integração em rede, nesta perspectiva das várias redes, cuidados primários, hospitalares ou continuados. E, de facto, a Direção Executiva tem esta perspectiva. Vamos ver se, de facto, isto é possível operacionalizar. Mas o rumo é, de facto, um futuro da governação em saúde centrada nas necessidades dos cidadãos, dos seus precursores de saúde, onde a proximidade, a continuidade e a multidisciplinaridade da prestação de cuidados constituem, de facto, determinantes fundamentais para a efetividade, eficiência e equidade em saúde, para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. É fundamental este maior investimento nos cuidados de saúde primários, seja na tecnologia, nos recursos humanos, nas estruturas físicas e também na inovação. Só assim é possível a melhoria contínua e a satisfação dos cidadãos. Precisamos de melhorar esta articulação, que é um conceito muito fácil de entender, mas muito difícil de pôr em prática, de operacionalizar, e combater os problemas de saúde das comunidades, com medidas que permitam colmatar desigualdades, quer sociais, quer económicas, quer geográficas. Os OLS conseguem fazer um bocadinho isto através da otimização e integração dos cuidados de proximidade, de autonomia de gestão e de reforço dos cuidados de saúde primários em geral e também das UCCs em particular. No fundo, levam mais Serviço Nacional de Saúde para todos. E as OLS, por outro lado, também conseguem envolver mais e melhor as autarquias na governação e na planificação da saúde das comunidades, partilhando recursos. Já temos 20 anos deste modelo e mostra que realmente é um modelo que avança devagarinho, mas vai devagar porque temos pressa, não é? E temos que fazer as coisas consistentes e de uma maneira muito sólida. Mas temos que estar, de facto, todos envolvidos. A reconfiguração dos cuidados de saúde primários foi a grande reforma em Portugal e reconhecida internacionalmente, também graças ao cidadão, não nos podemos esquecer disso, mas temos que estar mesmo todos mais envolvidos. O Serviço Nacional de Saúde deve estar ao lado dos municípios. Os cidadãos pretendem mais e melhores cuidados de saúde, melhorar a acessibilidade, motivar os vários perfis profissionais dos cuidados de saúde primários e dizemos-lo por estarmos plenamente convictos que esta opção fará toda a diferença no panorama da saúde nacional, quer para os cidadãos, quer para os profissionais. Melhorar a qualidade dos cuidados de saúde primários. Cuidados de saúde primários são primeiro, não é? Não é primários de menor interesse. Por isso, temos que pensar global, mas agir local, agir na nossa comunidade. Por isso, temos que também, já se falou aqui, aumentar esta literacia em saúde dos portugueses. Vamos reforçar, no fundo, os cuidadores informais, vamos insistir e investir
em políticas de saúde no idoso, porque só assim é que estamos, de facto, a democratizar o acesso à saúde. O Ministério da Saúde que cuida dos profissionais, porque os profissionais de saúde cuidam de nós enquanto cidadãos. Peço como cidadão, estou a terminar, que haja mais planeamento em saúde, que haja mais diagnóstico de situação, que haja mais articulação entre a unidade de saúde pública e as outras unidades, que haja mais definição de prioridades, mais definição de objetivos, mais um plano de ação consistente e que haja, obviamente, uma avaliação constante. E, no fundo, acho que a rede colaborativa é importante com inteligência coletiva e inclusiva e, por isso mesmo, o cidadão tem que fazer parte do nosso plano de saúde individual e nas nossas intervenções e nas definições deste plano de saúde individual, o cidadão tem que lá estar. Obrigado pela vossa atenção. Bom dia, já tarde, a todos. Eu não quero perder muito tempo e vou agradecer, na pessoa do Dr. Vítor Ramos e do professor Manuel Lopes, o convite à PAFIC para estar presente e aquilo que me foi pedido foi que falasse sobre como é que os profissionais alavancavam no processo participativo das próprias pessoas. Aquilo que vem na literatura relativamente aos serviços, nós prestamos são serviços, há correntes da literatura que defendem que qualquer serviço, ao contrário da produção de bens, de goods, qualquer serviço tem em si já implícita ou mais explícita ou mais implicitamente um processo de coprodução. E, na verdade, nós, profissionais de saúde, sabemos disso muito bem, porque temos perfeita noção de que o trabalho que temos está muito dependente de como é que as pessoas também o aceitam, o cumprem ou se envolvem com ele. Portanto, aquilo que os profissionais deverão proporcionar para que haja cada vez mais participação que as pessoas querem e que as pessoas desejam e às vezes não sabem bem como fazê-lo, o papel do profissional é essencialmente apoiar as pessoas com doença ou também os seus cuidadores, as suas famílias, a apoiá-las para que possam gerir melhor a sua saúde e o seu bem-estar. Não esquecer que muitas vezes este percurso não é tanto de saúde, mas mais de bem-estar, de como é que conseguimos ter uma vida mais equilibrada com todas as doenças que temos, apoiá-las de modo a que se envolvam tanto quanto queiram, e isto é muito importante, ou forem capazes na decisão acerca dos seus cuidados, do que necessitam, e tendo em conta o contexto das suas vidas, e para isso é preciso que cada indivíduo perceba que nós nos estamos a focar naquilo que é importante para eles e não que nos deem uma lista de problemas e lhes digam agora tem que ver a tensão, tem que ver o colesterol, tem que ver a fitinha da diabetes. Portanto, este foco naquilo que é importante para as pessoas é um processo, quer dos profissionais, quer também da parte das pessoas todas. O envolvimento das pessoas não é todo igual e aquilo que podemos ajudar também tem um grande espectro da ação. Por um lado, pode ser uma coisa tão simples como ajudar a uma decisão, exemplo, um consentimento informado para uma cirurgia, é uma situação, dá uma forma pontual, ajudar a tomar decisão para aquela situação concreta. Pode ser o acompanhamento, a capacitação, ajudar o percurso na doença crónica, que tem uma envolvência muito maior,
E esta ajuda ao cidadão tem também várias dimensões, a da capacitá-lo para a sua autogestão da sua doença, para conhecer melhor a sua doença, já foi dito aqui, eu acho que é muito importante, a navegar no sistema. O sistema é terrível e basta nós pensarmos, nós que cá estamos, se eu agora tiver que ir a Santa Maria a uma consulta, a primeira coisa que eu faço é telefonar a um colega de Santa Maria. Portanto, navegar no sistema é muito difícil e este apoio à navegação do sistema é cada vez mais importante, até aos processos de coprodução, isto é, de codesenho, quer dos serviços, quer dos processos organizacionais. Portanto, é um grande espectro de ação que nós poderemos apoiar as pessoas nas suas decisões e nas suas intervenções. Para conseguir isso, aquilo que precisamos é também de nós mudarmos um bocado o foco, sair da nossa posição paternalista, na qual eu fui criada, como devem calcular, e tem sido um percurso também meu de passar dessa posição paternalista com a qual fui criada para que agora pretendo ter e faço esforço para ter, e essencialmente deixar de perguntar o que é que se passa consigo, como está no slide, como o que é importante para si. Eu vou dar, melhor do que os exemplos, vou dar 2 exemplos muito simples. Um é do Sr. António, chamemos-lhe assim, foi o primeiro doente, este passou-se comigo, foi a primeira pessoa, primeiro doente, pessoa com doença crónica, com insuficiência cardíaca grave, que entrou no programa de gestão de casa em fevereiro de 2017, foi identificado, sinalizado, já tinha vindo várias vezes à urgência, sinalizado pela enfermeira-chefe da medicina, gestora, peço desculpa, para mim há de ser sempre a chefe Carla, que disse, está ali um que se calhar é bom a gente começar com... Era uma pessoa conhecida na Terra, com uma posição bem formada daquilo que queria, e eu cheguei ao pé do Sr. António e disse, bom dia, Sr. António, então, quantos anos tem? Isto no meio da conversa. Eu tenho 144 anos. Como é que faz essas contas? Doutora, eu tive 2 vidas, uma de dia e outra de noite. É por isso que eu estou assim. E foi assim que começou a nossa conversa. E a nossa conversa passou por a gente falar do que é que ele queria. Ele sabia perfeitamente o que é que queria. Ele queria poder continuar a ir a pé até ao café para jogar umas cartadas com os amigos e um dominó. Então, e onde é que é o café, Sr. António? Olha, é mais ou menos 500... É perto. No Alentejo, como sabem, é logo ali, não é? É 500 metros da minha casa. E Santiago tem muitos altos e baixos. Aqui começou a gestão de expectativas. O Sr. António não chegava ao fim do corredor da enfermaria. Não andava 50 metros naquela altura. Portanto, era preciso gerir expectativas para a gente, vamos ver se ele conseguia ir ao café a pé. Mas, no meio disto tudo, foi preciso falar na abstenção alcoólica e tabágica. E o senhor António disse, olha, doutora, eu deixar de beber, comprometo-me. Deixar de fumar, não me comprometo. E aí, a minha veia médica, não é? Senhor António, então eu quero que eu marque uma consulta no centro de saúde para cessação tabágica. Não, doutora, não há nenhum médico que me diga como é que eu deixo de fumar. Nem penso nisso. Eu só deixo de fumar quando eu achar que deixo de fumar. Portanto, não quero consulta nenhuma. Com certeza, senhor António. Então, quanto é que você fuma? Aí de 40, mais ou menos. Eu tinha 40 unidades de maçoana. Então, o que é que acha que pode reduzir? E o Sr. António disse-me, olha, eu posso me comprometer agora com uma coisa, com a doutora. Eu tenho que fumar 4 ou 5 cigarros por dia. Eu disse, com certeza. Está arrematado. Porque, para quem eu fumava maço e meio, passar a... Eu podia ter feito aquilo que eu fui ensinada a fazer, que é, Sr. António, tenho que deixar de fumar. E ele dizia-me, com certeza, sim, doutora. Isso aí ia comprar um maço de tabaco, não é? Portanto, o nosso negócio, o nosso compromisso foi 4 a 5 cigarros por dia. O Sr. António chegou a ser o doente mais antigo em gestão de caso, morreu o ano passado, no Natal.
com uma coisa da qual não era difícil gerir, que era uma ruptura do aneurisma da aorta abdominal, que ainda foi operado em Santa Marta, mas depois não resistiu ao final. Mas pronto, os anos que esteve connosco, esteve com qualidade de vida e com bem-estar. Portanto, este foi o Sr. António, que sabia perfeitamente aquilo que queria. Dou-vos agora outro exemplo que não se passou comigo, passou-se com uma equipa de gestão de caso, que nós temos reuniões mensais e partilhamos para melhorarmos. Era uma senhora de cerca de 70 anos, diabética, hipertensa, com vários episódios de hipoglicemia e vários episódios da urgência com tensão alta, urgência e sub, ela é de uma zona que tem sub, e que teve um acidente isquémico transitório. Para quem esteja aqui na sala que não faça ideia do que é o que as pessoas chamam de rabinho de trombose. Portanto, a senhora Maria, felizmente, como teve um acidente isquémico transitório, não ficou com grandes sequelas, ficou só com muito medo, com muita desconfiança, com muita falta de confiança nela própria, ainda mais porque a filha deixou de lhe dar a guarda de um filho, portanto, de um neto, de 4 ou 5 anos, porque ela já tinha tido 2 ou 3 hipoglicémias ao pé da criança, de quem ela estava a cuidar. Portanto, ela achava que já não valia nada. E outro aspecto importante é que o marido tinha morrido 1 ou 2 anos antes. Portanto, o cuidado do neto era para ela algo que lhe dava alento, e o ter ficado sem a possibilidade de tomar conta do neto tirou-lhe a autoestima toda, ela estava muito em baixo. Portanto, a primeira vez qual é o objetivo, como é que a gente vai trabalhar, a resposta dela era, vocês é que sabem, o que o senhor doutor disser é o que a gente faz, o que o senhor enfermeiro quiser, o senhor enfermeiro é que sabe. Portanto, só há a terceira vez, isto para dizer, fazer um plano de saúde com uma pessoa não é fácil. É difícil. É difícil e criar confiança da pessoa na equipa não é uma primeira vez. É preciso tempo. E esta equipa da gestão de caso, só à terceira vez, é que conseguiu descobrir a ponta do novelo, que era ela queria cuidar do neto. E vou já acabar. Portanto, foi por aqui que se foi e foi assim que ela, aos poucos, foi ganhando confiança. Portanto, mudar o chip não é fácil. Eu tive que mudar, como devem calcular, porque tenho quase 70 anos e, portanto, tive que mudar o chip e, neste momento, foco-me no que é importante para as pessoas. Obrigada. Ok. Epá, sim, não. Não, vamos pôr aqui primeiro isto. Isto é como é que... Vou ganhando tempo, agradeço. Isto é uma pressão brutal. Agradeço imenso o convite, como é óbvio, ao Dr. Manuel. Foi a última coisa que o Sr. Naveiro me pediu, foi para vir aqui a Évora e, portanto, obviamente que venho com muito gosto. Estou há 31 ou 32 anos na Delta e trabalhei 20 anos da minha vida com ele e, portanto, obviamente que agradeço muito estar aqui convosco. Andei aqui à procura de um fio condutor, mas eu acho que vai ser bom terminar assim. Acho que quem me convidou é bastante mais sábio que eu, ainda para mais a seguir à doutora... Como é que se chama? Adelaide. Eu acho que ela fechou com pessoas e é sobre isso que eu vou falar. Está bem? Rapidamente, já sei, se não tenho aqui um problema convosco e com os vossos estômagos, vamos ser rápidos. Bem, como todos conhecem, acho que sim, conhecem a Delta, conheciam muitos deles, vocês conhecem o Sr. Naveiro, não quero gastar tempo, mas ele desde sempre achou e percebeu que as empresas são muito mais que empresas, têm muito mais a ver, têm que se estabelecer. Ou seja, não há empresas competitivas sem pessoas competitivas. Ainda há empresários que não acreditam nisto, mas a verdade é que é assim, foi assim desde o início.
E, portanto, nós acreditamos e acreditávamos sempre e acreditaremos que tem que existir um propósito. Nós achamos que é este propósito que nos faz avançar. Aliás, muito interessante percebermos, e já que falamos também de pessoas e dos colaboradores, como vocês sabem, é cada vez mais difícil encontrar colaboradores em Portugal para trabalhar, não é? Porque nós temos a mão de obra ativa em pleno emprego e, portanto, as pessoas degladiam-se, as empresas degladiam-se para encontrar os melhores quadros. E a verdade é que as empresas, hoje as gerações mais novas, que são bem diferentes das minhas, procuram trabalhar em sítios onde possam fazer alguma coisa, onde essas empresas façam bem. Portanto, muitas empresas que têm um percurso na área da sustentabilidade social, económica e ambiental, pois são essas que as pessoas procuram, porque as pessoas querem mudar o mundo. E uma das formas de mudar o mundo é trabalhar em algo que seja importante. E eu acho que o Serviço Nacional de Saúde também aqui é um desafio, porque é uma missão super altruísta e importante e ele tem que continuar. De certeza que o Sr. Norberto, se estivesse aqui, vos dizia, excelente iniciativa, continuem, porque é importante dialogarmos e chegarmos a um consenso. Isto não pode acabar, tem que ser cada vez mais forte. Bom, com o Sr. Rui tudo começou com 3 pessoas, estamos sempre a falar de pessoas, mas fizeram uma grande empresa. O café foi a nossa origem, obviamente, mas hoje somos uma empresa que distribui e que comercializa e que produz diversas marcas e estamos espalhados um pouco por todo o mundo. Mas como é que fazemos isto? Olhem, essencialmente é aquilo que vocês estão a fazer. Portanto, nós discutimos, nós criamos, vocês estão a criar uma coisa que nós também criamos, que é a tecnologia social. Já vou dar um exemplo. Nós também, a inovação para nós é a chave de todo o sucesso. Ou seja, a sustentabilidade de uma empresa hoje tem que ficar olhada em 3 prismas diferentes. O económico, porque tem que criar valor económico para os acionistas, como é óbvio, e para os colaboradores, como é evidente, e depois também a perspectiva social e a perspectiva ambiental, que têm que estar integradas. E, portanto, esta forma de perceber que se tem responsabilidades perante a sociedade e perante o ambiente e também perante o acionista é a única maneira de garantir que uma empresa pode sobreviver neste novo contexto de globalização e de escala mundial. Isso é conseguido como? Através da inovação. E nós, na área social, também inovámos e criámos alguma tecnologia social. Vamos dar o exemplo, foram os colaboradores aqui que se juntaram com a família Nabeiro e propuseram, não, nós queremos criar aqui uma associação, e em 2005 aparece esta associação chamada Coração Delta. Já impactou até hoje mais de 30 mil pessoas, tem várias valências, educação, saúde, desporto e ação social. Na questão da saúde, que era o que eu vinha cá falar, essencialmente fazemos intervenção precoce, já impactámos mais de 910 crianças com 53 mil consultas, e também o Serviço de Apoio ao Desenvolvimento de Jovens e Crianças, onde também já fizemos perto de 51 mil sessões e temos 940 crianças impactadas. Quando veio a pandemia, eu não vou passar o filme para ser mais rápido, quando veio a pandemia, começámos a perceber que estavam a passar algumas coisas dentro da nossa organização e sentimos necessidade de dar aqui uma resposta. As pessoas precisavam de nós estávamos... Pronto, a pandemia foi de facto estranha, cada um nos seus sítios, dificuldade de trabalhar, tivemos muitos casos de pessoas a pedirem-nos para irem trabalhar para os escritórios, não era fácil, como se lembram, naquele primeiro ano não era nada fácil, mas lançámos aqui o programa Delta Feel Good, nasce em 2021, no meio e meio de 2021 em Campo Maior, e depois no final de 2021, portanto, acaba por ser alargado para todo o país. O que é que este programa faz? Este programa apoia determinados casos de pessoas, de colegas, que se sentem mais fragilizados. E, portanto, fazemos um acompanhamento presencial e online. Atendemos até hoje 92 colaboradores. Em outubro de 2021, alargámos, como vos disse, a expansão a todo o universo nacional. Começámos também com as sessões online. Contratámos 2 psicólogos. E começámos também com o início da avaliação da qualidade de serviço. Tínhamos que perceber se as coisas estavam a funcionar bem. Estamos a falar de pessoas, não é? Como é óbvio. E, portanto, a nível global, do ponto de vista geral, foram 45 casos em Lisboa, 44 em Campo Maior, depois os restantes um pouco por todo o país, e cerca de 1.376 sessões, com um índice de satisfação de 8 em 11, que nos parece positivo, mas temos, claro, obviamente, espaço para melhorar ainda. E, portanto, vamos continuar. Nós queremos reduzir o stress no trabalho, queremos aumentar a motivação e também identificar possíveis problemas de saúde psicológica no trabalho, aumentando a produtividade. Portanto, a nossa resposta vai ser ações de formação, ações de entrosamento, para as pessoas se sentirem mais unidas, mais apoiadas, e o redesenho também de processos e de espaços de trabalho. A única coisa que vos transmitia, à live de conclusão, como é óbvio, é que para todos nós, todos somos Delta e todos somos uma família, não é? Isso para nós é o mais importante. Aliás, esse é o grande ensinamento do nosso fundador que nos deixou, é que
todas as pessoas, esta fotografia não foi tirada por acaso, foi tirada naturalmente porque ele era sempre assim. Ele era uma pessoa que, dos anos em que geriu sempre a empresa, sempre teve o seu escritório aberto. Ele não tinha um escritório, uma coisa com secretários, bater à porta. Se calhar vi a porta da fábrica fechada 2 ou 3 vezes em tantos anos que trabalhei com ele. Portanto, é sempre as pessoas. E a pessoa como um todo. É uma pessoa 360 graus, que é isso que é importante percebermos. Ou seja, não é a necessidade da pessoa apenas enquanto colaborador, é a necessidade da pessoa enquanto pessoa. Dignidade humana. E foi este sempre o grande legado que o Sr. Nabeiro nos fez nas suas empresas e que nos deixou e que eu acredito claramente que vamos e que estamos cheios de força, que era aquilo que ele queria dizer sempre, força, força. E nós vamos continuar e também viemos aqui para vos dar uma mensagem claramente de esperança e de continuidade, porque nós precisamos do Serviço Nacional de Saúde e eu próprio preciso muito do Serviço Nacional de Saúde e a minha família também. Muito obrigado, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, em primeiro lugar, permitam-me... Não vou fazer nenhum resumo. Não vou fazer nenhum apontar de desafios. Permitam-me que agradeça aos 5 interventores pela sua capacidade de sintetizar aquilo que tinha sido 15 minutos, passou a 8, depois passou a pouco, mas que, graças à vossa atenção e à vossa participação na etapa seguinte, verdadeiramente poderemos conversar e ter um diálogo. Vou pedir a vossa participação nesta altura também. Portanto, agradeci aos 5 intervenientes e agradeço em antecipação, porque espero começar a ver mãos levantadas para... Temos nesta altura o mesmo tempo para debate que cada um teve no que se estendeu mais. Portanto, estamos a falar de 12, 13 minutos e recuperamos com um atraso só de 15, quarto de hora, derrapagem pouquinha, para voltar às 14h30. Portanto, dá tempo de fazerem a vossa parte e colocarem um ou dois... Não façam só perguntas, está bem? Podem fazer pergunta, comentário, fazer uma partilha, suscitar comentário a algum dos 5 intervenientes. O tema é espaço participativo. A questão da participação das pessoas nas decisões e intervenção em saúde. Doutora Ana Jorge? Enquanto eu souber os nomes... Isto agora fiz muito mal. Vamos fazer ao contrário. Vamos voltar atrás. Está bem? Vocês apagam, com uma amnésia recente, apagam os últimos 30 segundos e eu vou pedir que se identifiquem quando começarem a falar, se faz favor. E aquela senhora da segunda fila. Bom dia. Obrigada, eu sou Ana Jorge e estou aqui agora como pediatra. E é nesse sentido que eu vou falar. Que é a participação não das mães e os pais das crianças, mas das grávidas. As grávidas têm feito um movimento que se chama a definição do plano de parto. E este plano de parto, que é a participação da forma como querem parir a sua criança, tem sido muito difícil, tem sido recusado e não há, na generalidade, abertura para isso. O que significa que muitas destas mulheres depois vão ter o parto em casa com todas as consequências que nós conhecemos. E, portanto, este plano de parto, que às vezes são um bocadinho de loucuras do ponto de vista técnico, mas que quando é discutido com as pessoas e normalmente com os enfermeiros que fazem o atendimento no hospital onde ela quer ir ou pertence àquela unidade de saúde ou àquela, agora já não sei, aquele hospital da sua área de influência, onde ela, neste momento, onde quer ir parir, poderá ser uma forma da grande participação e de as coisas correrem bem. E, portanto, é preciso haver abertura para isso. E isto não tem sido... Não tem acontecido. Eu vou juntar algumas participações e depois vou dar 1 minuto a cada um de vós, portanto, vão pensando se querem dizer alguma coisa. Este é um bom exemplo de sugestões em que pode ser pensada a participação e onde tem havido dificuldades nessa participação. Ana Matos Pires, sou psiquiatra e 2 perguntas que me deixaram a propósito da mesa que eu gostava de ver respondidas. Uma era para o Vítor Proença. O que é que as autarquias, pensam nomeadamente as comunidades intermunicipais, julgam que é o papel do seu vogal nos conselhos de administração de uma unidade local de saúde? Depois,
Em relação ao João Barbosa Lima, a reforma da saúde mental não é hospitalocêntrica, não é por acaso que os serviços se chamam serviços locais de saúde mental e não se chamam serviços de psiquiatria ou serviços de pedopsiquiatria. E concordando que os serviços hospitalares ou o nível hospitalar ou os níveis secundários de cuidados, que eu não gosto nada do termo, têm imenso a aprender com os cuidados de saúde primários, imenso. É bom que não se ache também que tudo aquilo que se faz em termos hospitalares é hospitalocêntrico. E depois, para o Manuel Ribeirinho, o que é impactar crianças? Acho que o microfone que está a fazer ruído é o meu, não é? Não? Muito obrigada pelas questões, que são 2, 3, não é? Vinha aí uma embrulhada tipo canguru, pronto. Mais alguém na sala? Não? Ali. 2, obrigada. Muito obrigado pelas apresentações. Doutora Adelaide Belo, obrigado também. Penso que a mudança de chip realmente é importante na relação médico-doente, relação famílias. Contudo, temos aqui vários níveis de cuidados, que são os cuidados de saúde primários, os hospitalares,